O pré-candidato à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender uma revisão na reforma trabalhista. Lula também citou que pode mexer na reforma da Previdência. Em entrevista a uma rádio, o petista disse que é necessário adequá-las aos tempos atuais, sem transformar os trabalhadores em escravos. As diretrizes do plano de governo divulgadas pela campanha de Lula prevêem a revisão da reforma trabalhista aprovada durante a gestão do ex-presidente Michel Temer. O texto aprovado na época flexibilizou as regras da área e é alvo de críticas de políticos e partidos de esquerda. O plano de Lula também estabelece a revogação do teto de gastos e a revisão do atual regime fiscal do Brasil. Lula já afirmou que o teto de gastos serve apenas a banqueiros gananciosos. Nesta terça-feira, mais de 1.000 economistas assinaram o manifesto pró-Lula e contra a barbárie. O documento faz diversas críticas à política econômica do governo Bolsonaro e defende a eleição do petista ainda no primeiro turno. Começo com você agora, Rodrigo Constantino. O que dizer sobre todas essas declarações de Lula? Olha, que é preciso levar muito a sério essas ameaças, né? São ameaças de retrocesso e eu vejo muita gente aí no meio empresarial, no mercado financeiro, falando, não, o ex-presidente está jogando para a sua plateia. Não, ele está confessando que ele pretende levar o Brasil na direção desse atraso. Revogar, por exemplo, a reforma trabalhista do governo Temer, que foi uma reforma que reduziu bastante o litígio trabalhista. E o Brasil é recordista nisso. O teto de gastos que traz responsabilidade fiscal e credibilidade, confiança, justamente para os agentes de mercado. Então é preciso entender o conjunto da obra. Quando o ex-presidente Lula diz que vai nessa direção, é preciso levar a sério. Ele mira nos exemplos da Argentina, por exemplo, até da Venezuela. A ex-presidente Dilma Rousseff, que o próprio Lula dizia que Lula é Dilma, Dilma é Lula, quando ela era candidata, a Dilma Rousseff disse essa semana que o sonho do PT é sim o socialismo. O Frei Leonardo Boff, né, da Teologia da Libertação, disse na mesma semana que o presidente Lula pode até aparentar mais conciliatório, se for o caso, mas o governo seria, sim, radical. Então está tudo na mesa. Agora, quem quiser ir na direção da Argentina é livre para isso, mas é preciso saber que é exatamente isso que o Lula quer. Alfredo Scaff, o que achou dessa assinatura de mais de 1.000 economistas, dessa carta, como a Kalina mencionou, uma carta de apoio a Lula e contra a barbárie? Scaff. Bom, boa noite, Brown. Em primeiro lugar, não existe barbárie nenhuma, não existe nenhum ato antidemocrático praticado por nenhum dos poderes, muito menos pela presidência da República. E, na verdade, o que a gente gostaria de ouvir de todos os candidatos não é em revisão daquilo que foi aprimorado. Na verdade, é aprimorar mais ainda aquilo que já foi aprimorado. A reforma da Previdência foi uma grande conquista, uma conquista corajosa, difícil, mas obviamente encampada pelo Parlamento. E a reforma trabalhista melhorou as relações trabalhistas, porque a gente precisa melhorar a vida daqueles que geram riqueza, e não aqueles que querem distribuir a riqueza dos que geram a riqueza. Então, quando você fala em empregado e empregador, essa relação precisa ser aprimorada, ela precisa ser libertada, ela precisa ser mais liberal. Por quê? Porque aí melhora a vida do empregado, melhora a vida do empregador. O que o PT quer? O PT quer a bagunça legislativa, eles querem a bagunça geral. Quanto pior, melhor. Porque daí, quanto pior, o Estado fica mais forte, ele tem que resolver tudo, aquilo começa a inchar. E é tudo o que eles querem, eles não querem um Estado simples, eles não querem mais Brasil e menos Brasília. Pelo contrário, eles querem mais poder e não tem plano de governo nenhum, visto essas questões de revisão daquilo que não pode ser mais piorado. E pelo contrário, tem que ser melhorado. Ricardo Salles, a sua avaliação sobre as declarações de Lula e um destaque sobre o teto de gastos, que ele diz que serve apenas a banqueiros gananciosos. Pois é. Parte desses banqueiros gananciosos, inclusive, querem ver Lula de volta ao poder, sinal que mamaram muito ao longo dos governos do PT, cresceram muito, ficaram bilionários. Muitos, inclusive, têm uma postura contrária ao presidente Bolsonaro, porque foi o governo Bolsonaro que inventou, por exemplo, o PIX. O PIX tirou cerca de 20 bilhões de reais dos bancos. Portanto, não é de se espantar que muitos desses banqueiros gananciosos, como disse o Lula, querem o Lula de volta. Muitos, inclusive, passaram uns dias na cadeia também, que nem o Lula, e querem se solidarizar com ele
obviamente, nenhum negócio, nem nada. Querem apenas se solidarizar com o Lula agora nesse mandato. Mas a população, o brasileiro decente, que trabalha, cria sua família, etc., não quer nada disso. Não quer o fim do teto de gastos, como não quer o fim da reforma trabalhista, tampouco da previdenciária, não quer que o Brasil se aproxime da Argentina. Porque, ao contrário dos banqueiros gananciosos que o Lula se referiu, eles não colocam o seu dinheiro lá fora. Eles têm aqui no Brasil a sua propriedade, o seu ganha-pão. Portanto, para a classe média brasileira, não tem plano B. Se der errado, ninguém vai se mandar para Miami ou para a Europa. Vai ter que resolver aqui mesmo.